Saiu hoje mais uma pesquisa Genial Quest, dessa vez ouvindo agentes do mercado financeiro, avaliando o desempenho do governo Lula. 93% do mercado vê política econômica no caminho errado e 92% culpam o presidente Lula. A aprovação de Haddad caiu para 10%. 85% avaliam que ele perdeu força. A aprovação do trabalho do ministro da Fazenda caiu para 10%. Antes era 41% em dezembro, 65% em julho, lá em 2023. Já a avaliação negativa subiu para 58%, eram 24% que avaliavam negativamente na última pesquisa. 32% consideram agora a gestão de Haddad como regular. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 17 de março, com 106 fundos de investimento em São Paulo e no Rio de Janeiro. A pesquisa também aponta que o mercado vê Haddad com menos influência no governo. No X, o diretor da Quest Pesquisa, Felipe Nunes, disse que o mercado atribui a responsabilidade diretamente ao presidente Lula. A culpa recai sobre Lula porque é ele que, na opinião dos agentes do mercado, é o principal responsável pela direção da política econômica do país. O governo Lula é mal avaliado por 88% dos entrevistados, 90% em dezembro, né, quando a preocupação com o equilíbrio fiscal, então diminuiu um pouquinho, oscilou para baixo a desaprovação do Lula, mas ainda está na casa dos 90%. Até Gabriel Galípolo também teve avaliação positiva de 45%, menos da metade avaliam Galípolo como o bom desempenho dele nesse início, né, de mandato do Galípolo como presidente do Banco Central. Felipe Salto está conosco. Felipe, o que esses números dizem? Boa tarde. Eu não estou ouvindo o Felipe. Não sei se é aí que está fechado ou é aqui. Acho que é aí, o Felipe. Não está aberto ainda. Vamos tentar já restabelecer o contato com o Felipe Salto. Enquanto isso, Sakamoto, e esses números? Pera, deixa eu ver se o meu tá ligado agora. Tá ligado, o meu tá ligado. Então, Diego, olha, é claro que, em última instância, o presidente Lula é o principal responsável pela economia, ele que, no final das contas, inclusive avaliza ou apoia ou nega, né, planos de Haddad, intenções de Haddad, tudo isso mais. E é claro também que tem que se admitir, né, que o governo errou em muitos pontos, né, em muitos momentos. O presidente Lula foi para o confronto com o mercado em momentos em que não era necessário. A gente entende que o governo tem que fazer política, tem que confrontar determinados pontos, mas teve momentos que não fazia muito sentido do ponto de vista tático nem estratégico que o governo batesse de frente com o mercado. O governo não precisa amar o mercado não precisa amar o presidente, precisa ter uma convivência pacífica e muitas vezes o presidente resolveu ir por confronto num momento em que o mercado tinha mostrado que ia fazer cabo de força com o governo, que estava irritado, que estava sensível e tudo isso mais, e aí deu no que deu, teve disparo de dólar, teve muita coisa que acabou entrando na conta do presidente Lula. Dito isso, o mercado está em campanha também. Não o mercado inteiro, porque o mercado não é esse ser uniforme e pastoso. Assim, o mercado é um conjunto, né, de interesse. O mercado quer ganhar dinheiro, né? E é claro, uma parte do mercado ela é pragmática, uma parte tem ideologia também, e uma parte não tem, uma parte. Ela é múltipla, é plural, né? Só que tem uma parte do mercado que está em campanha, outra parte do mercado claramente prefere Tarcísio de Freitas em detrimento a Lula. Só que isso não era exatamente novidade. A gente já sabia isso, e já sabia isso antes da eleição de 2022, né? E por aí vai. Então, o que acontece é que a diferença é que com a candidatura do Tarcísio de Freitas cada vez mais na rua, você vai ter certamente muitos operadores do mercado, muitas bancas que vão se colocar simpáticas, né, às posições do Tarcísio daqui até 2026. Né? Cabe ao presidente Lula apresentar uma economia que não apenas uma economia que cresça, desemprego que caia, renda do trabalhador que suba, desigualdade social que desabe, mas também o custo de vida que seja acessível a todas e todas. E aí é inflação, é taxa de câmbio, e é coisas que, Lula gostando ou não, depende também do mercado. O Ronaldo mandou um superchat aqui falando que a pesquisa é nichada, que deveria ser feita também em outros flancos da sociedade. Obrigado, Ronaldo, pela participação. Agora sim, Felipe Salto, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo agora? Ouvindo bem.
Sim. Boa tarde, Diego, Sakamoto e Carla. Olha, essa questão de pesquisa com o mercado, primeiro que o mercado não elege presidente algum, né? Quem elege é o povo, etc. Então, o mercado é importante porque, como dizia o Delfim Neto, o saudoso Delfim Neto, né, polêmico, etc., mas que era uma grande eminência parda, inclusive para governos de esquerda, o mercado e o Estado eles têm que andar de mãos dadas. E um precisa estar sempre atento aos movimentos do outro. E o que eu acho que o governo está pecando, e aí é penalizado nesse tipo de avaliação, é entender que ainda há um desequilíbrio fiscal, um déficit importante, o crescimento da dívida pública. Tudo isso acaba alimentando uma expectativa de inflação bastante acima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, ou seja, pelo próprio governo, por meio dos representantes do Conselho Monetário, e isso cria um ambiente, digamos, né, de frustração para setores do mercado, porque, como disse o Sakamoto, a verdade é que não existe um mercado só, são vários nichos, né, dentro dessa gloriosa Avenida Faria Lima aqui do meu lado aqui, que eu posso ver aqui pela janela. Então, eu entendo que o governo, por outro lado, teve resultados muito positivos, né? Isso muitas vezes não se reconhece. Um crescimento acumulado no biênio 2023-2024 de quase 7%. Um desemprego que chegou numa mínima histórica de 6,1%. Agora aumentando um pouco, mas certamente ainda no final desse ciclo de baixa da atividade econômica vai figurar ainda num nível bastante baixo. Então, o governo está num momento em que ele está sentado no divã avaliando as medidas que já foram tomadas, as pressões que estão crescendo também no Congresso. Veja o caso do imposto de renda, essa medida que já nasceu com pressões dos estados e municípios para compensar perdas, já nasceu com pressão setorial também daqueles que vão ser tributados lá do andar de cima. Então, é um momento em que ele precisa definir o rumo desse segundo tempo do jogo, que é bem mais curto, porque você tem essa sombra futura da eleição presidencial, que já está, de certo modo, perpassando todo o rumo, né, do governo Lula. É isso. Felipe, posso fazer uma pergunta para o Felipe, Vai lá, Diego, Carla, fica à rapidinho? vontade. Fica à vontade. Aproveitando aí a sua análise, você citou a questão do IR, eu queria fazer uma avaliação. O senhor falou tem pressão, vai ter pressão, muito, o texto com certeza vai sofrer alterações na sua tramitação no Congresso, mas o texto enviado ontem pelo Congresso, pelo governo, pelo Executivo, na sua avaliação, ele é mesmo um texto que faz essa justiça tributária que o governo está querendo marcar? Excelente pergunta. Nós estamos aqui, nesse momento, inclusive, fazendo as contas para cotejar com aquelas que foram divulgadas pelo ministro Fernando Haddad e pela sua equipe ontem. Mas é preciso pontuar duas coisas. Primeiro, que sim, o projeto vai numa direção de aumentar a progressividade, a justiça tributária, porque nós estamos falando de 10, 11 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas com o aumento da faixa de isenção e de 150 mil pessoas, no máximo, que terão esse adicional de imposto de renda, que, aliás, é justo, né? Porque quando você calcula a chamada alíquota efetiva, pega nas planilhas da Receita o que esse grupo de 150 mil pessoas paga de imposto e divide pela receita total, pela renda total desse grupo, você chega a alíquotas efetivas que são impressionantemente baixas. Então, quando você coloca 10% de referência, é um mínimo, né, necessário para promover essa maior progressividade na tabela do imposto de renda, na tributação da renda. Eu acho que é a direção correta, só que não necessariamente esses recursos vão ser suficientes para compensar a isenção. E esse é o grande risco, né? O Congresso, a gente sabe que, como se brinca em Brasília, normalmente entra uma bicicleta no Congresso e do outro lado sai um camelo, né? Tamanha capacidade de transformação que o Congresso, por vezes, tem sobre projetos que o Executivo manda. Veja, por exemplo, a pressão do Estado e município, que já querem defender que precisam ser compensados, etc., né? Mas, na verdade, o Supremo já tem decisão sobre isso,
como bem disse a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional numa matéria hoje do Estadão, né? Ela explicou. O Supremo já disse, o imposto de renda é da União. Agora, a partilha dos recursos, obviamente, se dá por meio do fundo de participação dos estados, dos municípios, e eles não vão perder nesse aspecto, porque se a compensação for mantida no Congresso, se não houver desidratação, eles vão ser compensados, porque o fundo de participação vai perder na receita daquela parte da população que vai ser beneficiada com a isenção, mas vai ganhar com a receita nova que vai entrar do andar de cima, vamos chamar assim. Ô, Sakamoto, enquanto isso, tem muito pobre, né? Que está defendendo super ricos em relação à taxação, né? Tá uma posição, digamos assim, no mínimo esquisita, né? Eu até escrevi exatamente sobre isso hoje, Diego, que é o estranho caso da classe trabalhadora, né? Que sai com unhas e dentes defendendo o super rico. É inacreditável. Você vai pegar assim que o projeto. Não agora, assim que lá atrás, quando foi divulgar as medidas do ajuste fiscal, o governo também falou: olha, ele vai compensar através da taxação dos super ricos. Muita gente, né, foi para a rua e falou assim, foi para as redes sociais e começou a bater, criticar. E a gente ia ver, o pessoal não estava nessa faixa de quem recebe 600 mil reais por ano ou mais, né? Não, trabalhador, gente humilde, todo mundo discutindo e foi batendo e falou que é um absurdo, etc e tal. A gente entende se alguém que é acionista de banco reclamar, tá? Na verdade, vai atingir o dele. A gente entende se, por exemplo, grandes advogados que recebem boa parte das coisas em dividendos, etc., reclamarem também, tá batendo no deles. A gente entende se alguns congressistas que fazem parte da classe dos super ricos, nos seus negócios fora do Congresso, inclusive, reclamarem. Agora, o interessante é quando a gente vê uma parte significativa da classe trabalhadora, não vou dizer a maioria, claro que não é, mas um montante significativo que atua como guerreiro do capital alheio. Né? E aí o pessoal ignora que o nosso sistema tributário, como bem estava colocando o Felipe, nosso sistema tributário ele é extremamente regressivo, né? Ele é um Robin Hood às avessas, né? Ele tira dos pobres e mantém o dos ricos. Né? Alguém que ganha 50 mil reais por mês paga muito menos imposto de renda do que o cabra ou a moça que ganha 4 mil reais por mês CLT. Então, o que acontece? Proporcionalmente, é claro, são números absolutos, não proporcionalmente. E aí, por que esse pessoal faz isso? Bem, tem várias hipóteses, né? Uma delas, né, é porque ele é bombardeado dia e noite com aquele mimimi de que diz, não, o Estado não para de cobrar imposto. Tudo bem, concordo que o Estado cobra imposto demais, mas olha só, olha na lupa. Ele está cobrando, neste caso, de quem não paga proporcionalmente o que deveria pagar em comparação com os demais e até propondo tirar o peso dos demais. Tem gente que acredita no mimimi também, de algumas lideranças da oposição, de falar, não, vai começar com os super ricos e depois vai chegar nos miseráveis. Não, não vai. Não vai, até porque o Lula quer se reeleger. Não vai fazer isso. De jeito nenhum. Tem gente que faz isso simplesmente porque fala, não, porque isso aqui é a prova do Estado inchado. E aí a pessoa que fala isso, ela depende de educação pública, saúde pública, segurança pública, cultura e lazer públicos, transporte, depende também do ônibus e tudo isso mais. Ou seja, da onde você acha, o que você acha que o Estado é? Uma massa amorfa ou é tudo isso também? Então, se a gente for pegar esse discurso, né, que defende, né, a desigualdade social, ele é facilmente desconstruído, não é um discurso forte, não. A única diferença é que ele pega dentro de um grupo ultrapolarizado da sociedade, ele pega dentro de um grupo que acha que todo governo vai acabar taxando tudo e todos. Mas, como eu sempre repito aqui, você que parcelou seu Renegade em 24 vezes, pode ficar extremamente sossegado, porque ele não está pegando você. Ele está pegando, a ideia é pegar 50 mil por mês para 150 mil por mês, não é pouco, gente. Olha, para terminar, o Brasil é um grande transatlântico, tem classes sociais diferentes, primeira, segunda e terceira classe. É natural que a classe que tem mais benefícios, que está lá tomando sol o tempo inteiro, pague mais.
né? Mas também é natural que tenha colete salva-vidas para todo mundo, bote salva-vidas para todo mundo, e isso não acontece. Né? Na prática, a reclamação é tanta que, na verdade, o Brasil parece muito mais, sabe o quê? Um daqueles navios que trazia à força africanos para o continente brasileiro 2 séculos atrás, né? Em que uma grande parcela, a maioria, fica sendo chicotada, enquanto a outra toma coquetel de camarão. O engraçado é que, ao invés dessa parcela, que são 212 milhões, que leva a chicotada, reclamarem, pô, justiça com 150 mil? Não. Elas ficam o quê? Elas olham o Instagram e ficam felizes, sonhando em um dia fazer parte do grupo que está tomando coquetel de camarão. Enquanto isso, Felipe Salto, estava olhando aqui a cotação do dólar, chegou ao nível mais baixo já há algum tempo, inclusive, a R$ 5,64 foi a cotação da moeda, né? Menor valor desde outubro, e está na expectativa, né? Hoje saíram os dados da economia dos Estados Unidos, juros americano, portanto, inalterado, né? Fed mantém os juros dos Estados Unidos na faixa entre 4,25 e 4,5 ao ano, e olho, é claro, nos efeitos de Donald Trump, e estamos no aguardo aqui dos juros brasileiros. A taxa vai ser divulgada a qualquer momento e tem informação que a Selic deve subir e voltar ao nível da crise do governo Dilma Rousseff. Hoje, a 14,25% ao ano, né? Um número bem alto, Felipe. Aquele velho barbudo que alguns não gostam, chamado Karl Marx, dizia que a história acontece sempre 2 vezes, né? Ela se repete. A primeira como verdade, a segunda como farsa. Por que eu digo isso? Porque esse momento que nós estamos vivenciando não tem absolutamente nenhum paralelo com aquele período bastante intrincado do governo da presidente Dilma, em que o governo fez uma pressão para redução de juros, depois precisou elevar bastante a Selic para compensar e reancorar as expectativas. Ao contrário, nós estamos vendo aí um Banco Central que hoje usufrui de uma legislação que lhe garante a chamada autonomia, e os diretores do Comitê de Política Monetária, mais o diretor-presidente, aliás, o Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, tem mandato, né? Então estão tomando suas decisões com base nas avaliações técnicas do comitê e da sua assessoria, dos servidores do Banco Central. Quer dizer, há um quadro de normalidade nesse aspecto. Entendo que a decisão está praticamente dada, nós vamos ter um aumento de mais 1%, como você falou, na taxa de juros, e o que se espera é que o governo avance na questão do ajuste das contas públicas, né? Evite também novas bombas fiscais lá no Congresso, como eu tenho dito, e você pode ver que diuturnamente eles estão armando medidas novas com efeito fiscal potencialmente expansionista, para que, fazendo isso, o governo consiga garantir um retorno da taxa de câmbio a patamares mais civilizados, o que vai ajudar a controlar a inflação também. Veja que essa taxa de câmbio, que já está beirando os 5,60, quando eu falei que quando bateu 6,30 quase, depois no início desse ano começou a ceder, e eu disse que poderia chegar a 5,60, muita gente duvidou. E de fato é difícil projetar o dólar, né? Mas esse é um termômetro importante. Claro que não é reflexo mormente de questões e de mudanças que tenham sido feitas na política fiscal, mas tem a ver também com a dinâmica dos Estados Unidos. A economia americana está passando por um momento em que provavelmente o Banco Central deles, o Federal Reserve, deve iniciar um ciclo de redução dos juros lá fora. Para nós é ótimo, porque o diferencial de juros ficará ainda maior, nós vamos atrair mais capital, isso vai ajudar a tirar pressão da inflação, que, a meu ver, é o principal fator condicionante dessa queda de popularidade do presidente da República. Certo. Felipe Salto, valeu, Felipe, um abraço. Felipe Salto, colunista aqui do UOL, economista-chefe da Warren. Valeu, Felipe, até semana que vem. Um abraço a vocês, até. Até.